Mais um dia que o sol nasce quadrado para o torcedor santista. Eu não vou nem dar bom dia para vocês, só dia, porque o bom, esse time, esses jogadores milionários que não estão ligando para porra nenhuma, não ligam para nós torcedores santistas e tá aqui os idiota que estão indo pro trabalho, igual eu, daqui a pouco tô indo para uma reunião importante, acabado, porque esse time acaba com a gente. Eu te odeio, Marcelo Teixeira. Eu te odeio, diretoria do Santos. Acordem! Bom, já dei um micro desabafo aqui, então já me sinto mais leve. Então vamos ao que importa. Vamos ouvir, vamos assistir juntos a coletiva do Vojvoda. Foi uma coletiva curta, uma coletiva de 8 minutinhos e pouco, mais ou menos. E ver o que ele tem a dizer, né? Não só sobre a atuação do Santos, mas como o cenário do Santos como um todo, sobre também talvez os bastidores, né? E para tentar entender minimamente o que aconteceu no jogo de ontem, que foi bizarro, bizarro e bizarro, e foi vergonhoso. Tá? Antes do vídeo iniciar, duas coisas. A primeira, nós aqui do Vem Pro Peixão continuamos apoiando a permanência do Vojvoda, tá? De todos, o menor dos menores culpados. Os culpados estão lá em cima rindo porque a gente está fazendo exatamente o que eles querem, indo para cima do bode expiatório, que são os técnicos. A Belmirolândia vem fazendo isso há anos, tá? E a segunda coisa, agora o clima mais leve, Peixão, não esqueçam de deixar o like de vocês antes de mais nada, de compartilhar, de se inscrever no canal, ativar o sininho, de hypar. Gente, hypar ajuda muito, tá? Eu sei que vocês também têm outros criadores de conteúdo, outros canais que vocês gostam, mas, pô, eu e o Edu, a gente, além de ser santista, a gente trabalha com isso, então pra gente é sofrimento em dobro, né? Então colaborem com a gente aí, cliquem no hype, vão nas nossas redes sociais, deem uma força lá pra gente. Então é isso, Peixão. Vamos parar de ficar chorando sobre o leite derramado e vamos trabalhar, né? Vamos falar sobre a coletiva do Vojvoda. Vojvoda, boa noite. Boa noite. Hoje você precisou, foi obrigado a escalar no time titular Lautaro Dias, Cabageiro, Alexis Duarte. Até uma pergunta óbvia, né? Mas o quanto a falta de reforços prejudica o teu trabalho? Não o teu especificamente, se fosse outro treinador, teria essas mesmas dificuldades. Apesar disso, o Santos ainda conseguiu jogar, parecia que ia vencer o jogo. Queria que você falasse sobre isso. E, por outro lado, falasse... Gente, nós temos todo o direito de ficar putos, mas a gente não pode cometer o erro de não olhar para o que o Santos apresentou taticamente com bagres em campo, tá? O Santos estava jogando bem, estava amassando a Chapecoense até a metade do segundo tempo, na segunda metade, né? Então, é o que ele fala, o Santos estava jogando bem, jogadas ensaiadas, triangulações, tabelas, né, infiltração dentro da área, não só cruzamento, boas partidas individuais, né, Gabriel Menino, Zé Rafael, Miguelito e assim por diante, né? Então, tudo bem, a gente tem que olhar para o resultado, mas a gente não pode também ignorar isso, tá? Na minha visão, do bom jogo do Miguelito, né? Teve a oportunidade de ser titular. Queria que você falasse sobre esse jogo. Bolívia. A los refuerzos, o clube está trabajando en eso, yo estoy trabajando en eso también. ¿Sí? Acho que hoy tenemos que hablar de la partida, porque es lo más importante que aconteció. Chimi teve un volumen bom de juego, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Creó opciones de goles y bueno, pues recibimos 4 goles con 4 situaciones de adversário. Nós tivemos muitas opções, mas não tivemos essa defesa. 4 situações do adversário, ele quis dizer 3 que o seu Alexis Duarte entregou. E o Vojvoda, gente, eu posso estar muito equivocado, mas não era à toa que esse cara não era relacionado e não é à toa que ele entrou como titular nesse jogo. O Zé Ivaldo não vinha sendo, não foi titular na última partida. Não precisava ser preservado. Por que entrar com o Alexis Duarte, que não vinha sendo nem relacionado, e entrar com o Zé Ivaldo? Ou o Vojvoda é muito ruim, que eu não acho que é o caso, ou foi para mostrar para essa diretoria incompetente aqui, ó, seus
merda que vocês gastaram 4 milhões de dólares num bosta desse, num bagre desse, entendeu? Olha aqui o que esse cara faz, entendeu? Para mostrar que esse cara não tem como vestir a camiseta do Santos. Quando o Vojvoda disse sobre a questão da qualidade técnica do Duarte, gente, pelo amor de Deus, o cara demonstrou que, sabe, entende minimamente de futebol. Isso com certeza é complô da diretoria para amenizar o fato de que pagaram 4 milhões de dólares num zagueiro que nem na seleção paraguaia consegue ser titular. E o Vojvoda não relacionava, tinha que fazer um carinho, né? Horrível, péssimo. Tá? Então não caiam nesse conto de fantasia aí que a diretoria vende para vocês, que é o Vojvoda que queria o jogador e o Vojvoda que acha ele o melhor zagueiro do elenco. Actividades por tantas opciones o criadas o partidas anteriores, principalmente con Bragantino, ¿sí? Y con Corinthians se cobraron mucho, ¿sí? Eu también, de no crear muchas chances de gol. Hoy creamos muchas chances de gol y recibimos. En las otras partidas fue totalmente inversa, ¿no? Defendimos o melhor, hoje no defendimos bem o primeira transição de Oyogo. Essa falta de equilíbrio no seu Depois, o primeiro escanteio, recibimos um gol de empate. Elenco, né? ¿Sí? Nós tivemos, acho que más de, no sé, 10, 12, 14, 15 escanteios y no tivemos esa efectividad. Más bueno, en cuanto a volumen de juego, a las situaciones creadas, hallo que Santos hizo una boa partida, mas no sirve de nada porque el análisis siempre está ligado al resultado. É isso aí. Miguelito jogou bem. Vojvoda, aqui. Boa noite. Boa noite. O sentimento do torcedor hoje é jogou como nunca e perdeu como sempre. Esse é o sentimento do torcedor, porque o Santos, como você mesmo admite, teve um volume de jogo e dentro do que o Santos apresentou, ter recebido 4 ataques da Chapecoense talvez não seria muito, se a tua zaga, modo de dizer, mas se a zaga do Santos não tivesse entregado as 4. Essa é a sensação que nós temos. O Santos precisa de reforços para a defesa, porque a sensação que nós temos é as peças foram trocadas. Precisa não, pô. Precisa não. Deixa Alex Duarte e Valdo aí representando a zaga. Precisa não. Daria até para dar nome aos bois aqui, mas dos 4 gols temos jogo do zagueiro que participou diretamente de 3 a 4 falhas. O Santos precisa hoje de peça para o setor defensivo também, porque dentro do que foi construído hoje, ter saído com essa derrota dessa forma, em 4 chances a Chapecoense fazer 4 gols, é um pecado por aquilo que o Santos construiu ofensivamente. Bueno, si precisa pesas en cuanto al sector defensivo o directamente a la defensa, eu falo que o partida pasada o Chimi hizo una boa partida defensiva, venía con una solidez importante, más o erros se pagan muito caros, principalmente en Serie A, principalmente con times que jogan con transiciones, mas no sé si es un momento para ese análisis ahora, porque todo momento estamos diciendo, bueno, o erra este no sirve más, o erra lo otro no sirve más. Bueno, jugadores cometen erros y entrenador comete erros, y en este momento yo no puedo salir a falar preciso 10 refuerzos, porque yo confío en los jugadores que tenemos. Los jugadores son jugadores de fútbol profesional que, bueno, que en determinado momento, porque jogan, erran, y bueno, en determinado momento... Ô, gente, é importante, né, assim, o Vojvoda, ele também não pode chegar numa coletiva e botar tudo a perder, né, chegar e falar que o Cabadeiro nem jogador de futebol que é o maior bagre que ele já viu na vida dele. A mesma coisa o Duarte. Não pode falar mal da diretoria. Não pode ficar cobrando publicamente o tempo todo o reforço da diretoria, né? Ele é um funcionário do clube. Ele tem uma carreira no futebol. Ele tem que preservar a imagem dele, a carreira dele, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Os que podem falar sem pudor são os que mentem, né? Então, né, que a diretoria, o Vojvoda, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Só que se vocês separarem, ele é um técnico, ele é uma pessoa inteligente. Então, muitas vezes, ele coloca de forma sutil, de forma indireta, a necessidade de reforços, que fulano não serve. Então, se atentem a isso, tá? Não necessariamente porque ele não falou mal de um jogador, não quer dizer que ele gosta, que ele apoia. Quer dizer que ele não tem outra opção. Si erra uno, como aconteció, vos me hizo misma pregunta, bueno, a ver, este zaguero erró, bueno, vamos y doy confianza a otro zaguero y yo confío en los zagueros que tenemos, más bueno,
siempre está abierta la posibilidad de incorporación, no en la línea defensiva, sino en todas las líneas. Deixa o espaço Boa aberto, noite, né? Voivoda. Sou Rangel Gnolink da NDFM Chapecó. Você é o primeiro treinador da Série A do Campeonato Brasileiro a vir na Arena Condá com o gramado sintético. Isso foi um fator durante o jogo, adaptação e também a sua opinião sobre o gramado que a Não Chapecoense tem tem hoje desculpa, aqui. foda-se, En cuanto ao gramado, acho que facilitou que a bola rolava muito bem, ou seja, e fizemos um bom jogo em quanto a fluidez de jogo ofensivo, criamos muitas chances, acho que Gramado en ese sentido ayudó. Después, lo que acontece después, bueno, jugadores, el día después o las horas después de jugar en este tipo de gramado, lo sienten. Mas, bueno, eso lo voy a saber o a mañana. Professor, a gente tem falado sobre reforços, né? Queria que você falasse sobre o Rony, o que você sabe? Ele tá vindo, não tá? Sim, tá vindo. Tá certo já com o Santos? O Santos vai anunciar? Com o que me comunicaram, sim. Obrigado. Última pergunta. O cara tá puto também, né? Pegando a esteira da pergunta do Murilo, queria que você falasse da importância do Rony, um jogador que tem o currículo dele, né? Que já, pelo menos, parece que já está em Santos para fazer exames médicos, o quanto que esse jogador ele agrega. E uma segunda pergunta... O Voivoda vai falar mal de queridinho do Matos? Além das questões técnicas, dos problemas de desfalques, todos que a gente vive falando aqui, a questão psicológica. Você vai ter 2 clássicos em sequência contra o São Paulo pela frente. Como trabalhar esse grupo para que a vitória possa vir? Mais esse BO, tá? Mais esse BO pro Santos, né? Mais 2 clássicos pela frente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, mas... né? Mais 2 clássicos para o Santos. E com um time que, querendo ou não, vai vir com moral, né? Ganhou do Flamengo, né? Então, vai ser uma guerra de times com diretorias desastrosas, né? Só que, até nisso, o São Paulo tá conseguindo ganhar. Tá conseguindo fazer uma campanha melhor do que a do Santos. É incrível. Incrível. Eu não aguento mais, rapaziada, ser santista. Eu não aguento mais ver os outros triunfando, menos o nosso time. Para que talvez possa ter um desempenho satisfatório no volume como teve hoje, mas que não se fale tanto atrás e não se perca mentalmente, porque clássicos geralmente nos detalhes, né, são decididos. Bueno, en cuanto a Ronnie, sí, es un jugador que juega por todo frente de ataque. Les podemos utilizar en diferentes posiciones, eso es importante. Es un jugador, bueno, como se conocen, con un recorrido en cuanto a partidas, experiencia, un jugador ganador de títulos, que continúa, por lo que falé con él, continúa con la misma fome. Y eso precisamos, un jugador que va a vir a Santos a sumar, y bueno, precisamos de él como de todos. En cuanto a agora... Assim, vocês veem, né? É um técnico, de novo, ele é discreto. Você vê que ele não transparece euforia, alegria pela contratação do Rony. Não é aquele jogador que individualmente vai desconcertar. Mas você vê, ele tá falando coisas que são verdade, ele olha para o que tem que olhar, isso mostra também a experiência do Voivoda. Ele tá olhando para o quê? É um jogador com bagagem, um jogador vitorioso, um jogador que faz várias funções e faz mesmo, sabe? Ajuda na recomposição, é o jogador que dá velocidade pro ataque, infelizmente às vezes mata algumas jogadas, perde alguns gols, comparado a jogadores, né, de elite, diferenciados, uma quantidade razoável. Só que comparado com os bagres que tem no Santos e com a maioria de bagres que existe no Brasil, ele converte mais. Por isso que o Rony no Brasil é um jogador mediano para bom. Nada demais, mas porque ele perde muito lance, não é nada diferenciado tecnicamente, não, mas comparado com o restante aqui no Brasil, né? Então, só que é lógico, comparado com uma minoria aqui no Brasil que tem uma qualidade técnica diferenciada, né? Então você vê, pô, é um jogador que faz ali todas as funções no ataque, é um jogador vitorioso, que só pro Santos isso já é um diferencial, coisa que a gente não tem. Então tá certo olhar para isso. Eu não tenho dúvida que o Rony vai ser mais eficiente do que Lautaro, que Cabadeiro, que o Robinho Júnior nesse momento. Não estou queimando o moleque, mas ele ainda não está pronto, né, para o profissional. Então,
É isso para o que o Vojvoda tá olhando, né? E o Rony vai ser mais útil que esses jogadores. Quer dizer que era o jogador que o Santos precisava para mudar de uma vez por toda de patamar, para parar com o desespero? Não. Mas é por isso que eu gosto também do Vojvoda, ele ter essa postura, sabe, bem tranquila, ele analisa as coisas de forma mais fría, né? Sí, se vienen dos clásicos y ahí voy a corregir. Ahora en la segunda pregunta de Bosé, ten razón, no conseguimos victorias, más en la primera que no contesté, Bosé me faló de jugó como nunca y perdió como siempre. Hacía mucho que perdimos con... No, el sentimiento también, sí. Sí. Más el sentimiento es también ese, ¿no? Que hacía como perdimos con Palmeiras de los últimos 9 de juegos. Sí. O Santos veio de 3 empates seguidos. Sí, más comprendo la frase. Sí, jugamos muy bien en cuanto a volumen de juego y perdimos un juego recibiendo 4 goles, no sé si en 6 finalizaciones de adversario, no sé, y no 4 finalizações do gol, producimos mucho más para merecer un poco más. Fútbol no es merecimiento, yo soy responsable, yo estoy forchi. En cuanto a los partidos que vienen, son difíciles, son clásicos, estamos en inicio de temporada, más hemos vivido momentos difíciles y yo confío en el elenco, ¿sí? En el elenco que están o jugadores que van a vir o que podamos incorporar, vamos a trabalhar como sempre. Eu estou tranquilo com... O que vai falar? Vai rachar o elenco? Vai falar mal de jogador? Um elenco que já está sem confiança? Não vai, né? Não vai. O que ele vai fazer de diferente, rapaziada? Con o trabalho, porque no es o decir, bueno, o perdió, jugó ruin, no sirven más jugadores, no confiamos más en ellos, o el elenco es ruin. Eu no sou ese tipo de profesional de fútbol. Eu confío en el trabajo que se está haciendo. Ese trabajo en este partida se hizo un trabajo y no se consiguió resultado. ¿Sí? O análisis, si analizamos el resultado es ruim. Si analizamos lo otro, hallo que no, que se hizo una boa partida, mas en el futebol mandan resultados. Para finalizar, né? Gente, a gente não tá aqui para ficar defendendo o Vojvoda. Isso é a nossa opinião, que tem muitos problemas além do Vojvoda, que o Vojvoda é o primeiro técnico que a gente tem em anos. E, gente, é loucura falar que ele não trouxe um padrão de jogo para a equipe, que a equipe não tem evoluído o futebol do Santos taticamente perto do que estava nos últimos anos. Só que oscila. É normal para um time que tem elenco curtíssimo, gente. Esse é o grande problema. E o Vojvoda tem que ficar o tempo todo mexendo em escalação, com jogadores com níveis técnicos muito diferentes. Isso gera oscilação. Olha o futebol que ele conseguiu fazer o Santos jogar com o tanto de bagre que tinha em campo, jogando com 3 jogadores a menos. Foi o Duarte, o Cabadeiro e o Lautaro. E mesmo assim o Santos amassou a Chapecoense. A gente não tem técnico de estimação. Quando a gente entender que o Vojvoda tenha todas as condições de fazer um bom trabalho e aí ele começar a fazer as cagadas, é uma coisa. Mas, gente, tá, precisava poupar jogador. Tem gente reclamando que não precisava. Olha esse elenco curtíssimo. Vão lá assistir o vídeo que eu falei falando dessa diretoria que não sabe fazer nenhuma matemática básica de elenco para jogar 4 competições. Vai fazer o quê? Vai lesionar todos os jogadores para jogar 4 competições? Ah, mas precisa escolher o Cabadeiro. Vai colocar quem? Robinho Júnior? Não fez nada no jogo. Gente, eu não tô queimando o Robinho Júnior, mas ele não está pronto. Ele não consegue, ele não é o Neymar, gente. Que pulou etapa, que com 17 anos, franzino, já entrava fazendo a diferença. Primeiro que ele não aguenta um jogo inteiro. Segundo, que ele não consegue ainda, sabe, ser efetivo. E aí, não efetivo por não efetivo, tem o Cabadeiro, que marca melhor, que recompõe melhor do que o Robinho e que recebe muito mais do que o Robinho e a diretoria faz jogar. Gente, vocês não veem isso? Vocês acham que é o Vojvoda que escala 100% desse time? Aqui, ó, vou pegar para vocês aqui. O Cabadeiro, ele recebe mais de 100 mil reais por mês no Santos, que para ele é muito. Agora, Robinho Júnior recebe uma média de 30, 35 mil reais e é da base. Então o Cabadeiro, além de custar mais do que o dobro, custou mais de 1 milhão para os cofres santistas. Vocês acham que a diretoria vai deixar não jogar? Lautaro recebe mais 600 conto por mês.
Um jogador com 28 anos tem 34 gols na carreira, mas custa mais de $500 milhão para o Santos por mês. Você acha que a diretoria vai deixar ficar no banco, rapaziada? Vai deixar colocar um menino que custa menos de 1/3 disso? O caso do Pradella, de titular no lugar dele. Duarte custou $4 milhões. Você acha que vai deixar o Vojvoda não usar esse jogador? Então repensem, será que o problema está mesmo no técnico? Acordem, torcedores, pelo amor de Deus. Me dá agonia ver as pessoas pedindo a cabeça do Vojvoda nos comentários, em redes sociais. Gente, o problema está longe de ser o Vojvoda e a comissão técnica, pelo amor de Deus. Ninguém vê que há anos, todos os técnicos insistem nos mesmos bagres. Vocês acham isso normal? Isso é Belmirolândia, isso é diretoria. Seus Peixão, vamos se unir. A gente tem que fazer alguma coisa. Esses caras estão acabando com o Santos. E os torcedores santistas não vão aguentar mais um ano igual foi os últimos anos todos. Esse time está acabando com a saúde do torcedor santista. Está acabando com uma parte da vida do torcedor santista. Porque esse clube é nossa vida, faz parte da nossa... A gente ama esse clube. A gente divide histórias de família com esse clube. Eu quero levar meus filhos no futuro para assistir, para acompanhar, para torcer por esse clube. Mas essa diretoria não quer. Eles querem acabar com o clube. Fora Marcelo Teixeira. Fora Alexandre Matos. Fora Belmirolândia. Vão embora, seus lixos, seus sugadores. Vão embora. Seus Peixão, vamos fazer alguma coisa. Vamos cobrar esses caras. Alguma coisa tem que mudar. Fechou? E nos ajudem a levar isso para mais pessoas. Curtam, compartilhem isso. Hypem esse vídeo. Vamos fazer, não só com esse canal, mas com outros também, com outros criadores. Ajudem quem representa o Santos a chegar na diretoria e a tentar fazer alguma diferença. Beleza, Peixão? É isso. E vamos para a próxima. Força aí para todos nós, gente. Tamo junto. Eu sei que tá difícil, mas a gente tá junto nessa. Tá bom? Valeu. Até a próxima.